Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao Quero Saber Podcast, um podcast da Rede Ágatos. E eu quero, antes da gente começar a conversar e apresentar quem está à mesa conosco, vocês perceberam que hoje eu estou mediana, né? A Cláudia está ali do outro lado, mas a gente vai apresentar a Cláudia também. Eu sei que vocês já conhecem, mas hoje a Cláudia vai falar sobre um assunto que tem sido muito discutido no mundo inteiro. Mas antes de nós falarmos sobre este assunto, eu quero perguntar se você já baixou o aplicativo da Rede Ágatos no seu celular. Porque está vindo muitas novidades e eu tenho certeza que tem muito conteúdo cristão para abençoar a tua vida. Então não perca tempo, baixe agora mesmo o aplicativo da TV Ágatos e acompanhe não só esse podcast, mas todos os conteúdos da Rede Ágatos. Seja muito bem-vindo. Então nós vamos começar agora apresentando quem está na mesa conosco. Quem está aqui conosco, Cristina Mel. Seja bem-vinda, Mel, mais uma vez aqui na Rede Ágatos. Ah, gente, que bom estar aqui com vocês, em ótima companhia. Você em casa também, a gente vai bater um papo muito instrutivo. É uma alegria. Cheguei de viagem, o voo atrasou, mas aí chegamos, estamos aqui. Eu tenho certeza que o nome de Jesus será exaltado e que a gente está aqui para compartilhar muita coisa boa. Obrigada pelo convite. Fique à vontade. Aqui do meu lado está a Giane, que é psicopedagoga, que também a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema daqui a pouquinho. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou Giane Fonseca, trabalho na equipe Helps, trabalho com autismo e hoje também vou falar um pouco sobre a importância de adaptação e da inclusão das crianças na igreja. E também está aqui conosco, ela que eu tomei o lugar dela só hoje, tá, gente? Eu prometo que devolvo. Cláudia Boechat, seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, agradeço muito vocês estarem aqui hoje do lado de cá, né? Por conta do autismo, que é um tema que para mim é tão importante, tão presente na minha vida em todos os aspectos. E a gente conversar um pouquinho isso aqui com a Cristina Mel, nossa, recebeu aqui uma bênção. Muito obrigada, Giane, Newton, a gente poder conversar sobre isso, sobre inclusão também, né? E a importância da gente entender que autista não tem cara, né? Mas que a gente tem muito, muito que aprender com eles. Sim mesmo, com certeza. E como vocês viram, as meninas já adiantaram pra gente o tema de hoje, que é sobre autismo. E como o nosso podcast é Quero Saber, então nós queremos saber tudo sobre o autismo e eu tenho certeza que você também vai aprender muito. Então agora, espera um pouquinho para que você possa entender, assim como eu também. Hoje eu estou aqui para aprender bastante sobre esse tema que tem sido discutido muito nas redes de TV, em jornais, mas muitas das vezes ainda gera muita dificuldade, ainda gera muito como pode ser diagnosticado, como isso acontece, e também a gente vai falar um pouquinho sobre o tema do autismo dentro das igrejas, que a gente vê que muitas igrejas ainda não estão preparados para receber a criança com autismo. Não só a criança, mas o pai também, né? Que muitas das vezes o pai acaba procurando uma igreja que consiga acolher melhor a criança, né? Exatamente. E antes da gente começar esse assunto do autismo, que eu quero que a Cláudia fale um pouquinho também, a Giane, eu queria falar para você te parabenizar, Mel, pela canção que você lançou do autismo para as crianças. E eu queria que você já começasse falando com a gente como surgiu essa ideia para você gravar essa canção. Que você já está no coração das crianças já há muitos anos. Nesses 35 anos de ministério, né? Eu sempre gostei de falar de temas importantes, relevantes, levar para as crianças temas como o abuso infantil, o perigo das redes sociais, bullying. Então, eu sempre gosto de falar, levar assuntos relevantes. E Deus colocou no meu coração um amor muito grande pelos autistas. Eu tenho amigas que têm filhos autistas. Na minha família, a princípio, que até onde eu sei, não temos nenhum autista. Mas eu até desconfio que tem uma pessoa lá que é. Depois que você vai estudando, mas eu não tenho certeza. De qualquer forma, Deus me acordou numa madrugada e eu fui para o escritório, peguei papel, caneta, comecei a escrever e gravava no celular trechinhos da música. E aí comecei a procurar saber mais sobre a canção, procurar pessoas que lidam com o autismo, para ver se eu não estou falando alguma coisa fora do padrão, do que é correto explicar. E aí fui para o estúdio, gravamos o clipe também, e a aceitação está sendo tão maravilhosa entre as
crianças, elas se sentem valorizadas, lembraram de mim, é minha canção, é a minha canção. Então, a gente tem tido um apoio muito grande de toda a comunidade TEA e suas famílias, mas a gente não quer só que que este grupo precioso venha conhecer essa canção, mas o objetivo é que todas as escolas, que haja um projeto, eu tenho esse sonho, em que as escolas possam receber essa canção e receber pais de autistas daquela escola, que possam um dia chegar e compartilhar como é o dia a dia deles, as dificuldades, as vitórias, as lutas, para que as crianças possam se colocar no lugar do autista, possa abraçar aquele adolescente que tem o sonho de fazer parte daquela escola, de ser chamado para uma festa de aniversário, de ser lembrado numa ocasião especial, no dia que ele estiver em crise, não estiver muito bem, em vez de ser recebido com julgamento, com bullying, com qualquer outro tipo agressivo, nocivo de reação, possa olhar para aquela criança, para aquele amigo, e dizer, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? Um olhar diferenciado para o autista, porque eles pensam diferente da gente e são filhos de Deus, amados e preciosíssimos, e nós temos muito a aprender com eles. Então, eu sonho que eles possam ser mais amados e mais respeitados. Então, por isso veio a canção. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece, a gente entende, inclui, respeita e tem empatia. Então, nas estrofes, a gente fala, né? O primeiro, o que é, por que é espectro, porque eles são diferentes. Cada um é de um jeito, né? Não fica... Isso torna ainda mais difícil, de uma certa forma, mas, ao mesmo tempo, enriquece. É algo diferente, cada um é único. Ninguém é melhor nem pior, né? Mas eles são incomparáveis, são especiais e muito guerreiros. Enquanto as crianças, às vezes, estão em casa, vendo uma televisão, eles estão fazendo fono, fisioterapia, né? Psicopedagogia, enfim... E é um trabalho muito intenso, não só para as crianças, mas para os pais também. Os pais, a mãe não dorme, né? Porque às vezes troca a noite para o dia, tem seletividade alimentar, então não come aquilo, só come aquilo, não come. Então a gente vai vendo que precisa de um olhar todo especial e que o objetivo dos pais é que eles possam ter autonomia de, no futuro, quando os pais não estiverem ali, eles terem condições de viver, né? de estar em sociedade, trabalhar, enfim, né? Na medida do possível. Então, aí eu quero muito que vocês compartilhem essa canção. Meu Instagram é Cristina Mel Real. Eu tenho um link ali em cima. Então, eu preciso que você faça com que o máximo de pessoas possam conhecer. E você compartilha e vai compartilhando. Porque é uma canção que esclarece muito as características, né? Bater a mãozinha, que é o flapping, ou não falam muito, tem mais dificuldade na fala. Né? Você entender, porque a música é mais fácil, né? Você reconhece. Quando você estava na época de escola, a gente sempre acabava fazendo a musiquinha para decorar uma fórmula, né? E é verdade, existem músicas que vêm para marcar a nossa vida, né? A gente não esquece. Então, as pessoas não vão esquecer. Vão olhar para um autista, porque o autista não tem cara de autista, e às vezes a pessoa fala que a criança é mal educada, que a criança está fazendo pirraça, mas não entende a luta, não entende que é algo que é muito difícil para eles, pela sensibilidade ao som. Qualquer coisa pode desencadear uma crise, não é isso? Então, desregula. E às vezes ele precisa mesmo tentar se equilibrar. Ela é a mestra, né? Eu estou aqui falando, mas é porque eu vou aprender muito. Mas você está perfeita, né? Ela deve ter feito algum curso. Não, eu fico acompanhando a luta dos pais. Eu tenho uma grande amiga, a Fabiane, que tem uma princesa, que é a Micaela, tem
20 anos, ela está na faculdade hoje. Então, o que eu vejo é que as mães vestem a camisa e quando descobrem o TEA na sua criança, a mãe vai estudar, a mãe vai se aperfeiçoar, porque não é só a terapia. Em casa, ela dá continuidade ao que está sendo tratado. E isso é muito bom. A importância de um diagnóstico precoce, né? Para que quanto antes Começar a estimular melhor, evitar a negação, que às vezes os pais negam, não querem falar, não aceitam. E quando você aceita, você entende, esse é o presente que Deus me deu, é minha filha, é meu filho, e eu vou cuidar dele com muito amor. Deus é comigo, Deus vai me dar estratégias, um amor incondicional, e vai dar tudo certo. Não se desespere, não desista, siga em frente. Acho que E as coisas vão acontecendo. acho Né? que a confiança em Deus e a questão em tudo dá graças, né? A gente sabe que tudo que acontece de acordo com a vontade de Deus, né? Então, às vezes, a gente vê alguns pais com muita dificuldade de aceitação, né? E pais cristãos, né? Que são tementes a Deus e com muita dificuldade. Então, gente, Deus fez o seu filho exatamente como ele é e ele é perfeito para você. Ele não é, né? Porque o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Cada um é de um jeito, cada criança se desenvolve de forma absolutamente diferente da outra. Os pais precisam sim estudar, tal, mas o primeiro ponto é ele aceitar, amar o filho dele incondicionalmente e começar a olhar o autismo com um olhar de amor e do que tudo isso vai agregar para a sua vida. No primeiro momento, o diagnóstico é difícil. Né? Você tem uma série de expectativas. Existe uma comparação que fazem que a pessoa sonha em viajar para a Itália e vai para a Holanda. Não sei se vocês já viram essa comparação. Só que a verdade é que a mãe de um autista vive um ritmo de guerra. Porque existem alguns estudos que mostram o estresse de uma mãe de autista, por conta de tudo, de bullying, independente do nível, mas é de soldado em guerra. Então, assim, porque a cada dia você tem uma preocupação. Aí, daqui a pouco, a filha está na universidade, será que ela vai se relacionar e casar? Como é que vai ser isso? Você não vai ter condições de morar sozinho? Meu filho vai ter ou não? Tem que agora outro projeto, residência assistida, sabe? Então, a cada momento que as coisas vão andando, você vai ter novos desafios e novas preocupações. Então, sim, é um desafio. Agora, eu acho que o que deixa você forte é exatamente você confiar em Deus e entender que tudo acontece para o bem daquele que serve a Deus, a mãe serve a Deus. Então, a gente tem que seguir em frente. Quando nós tivemos o diagnóstico, e meu filho é nível 3, é não verbal, né? O que a gente conversou, eu e meu marido, foi: a gente vai ser feliz, vamos educar o nosso filho, é um presente de Deus e é um menino maravilhoso, é um menino fantástico, assim, uma figura. Todo mundo se apaixona. Todo mundo se apaixona, ele, assim, é apaixonante. E a gente vive para ele, né? Acaba que as coisas que a gente vai fazendo muito em função dele e acaba que essas coisas indo para outras pessoas também. Mas assim, a gente falou, não, a gente vai ser feliz, a gente não vai ficar com aquela loucura, sabe? Questionando. E hoje ele está muito bem, está bem na escola, a Giane trabalha com ele à tarde, todos os dias, então está vendo como ele está se desenvolvendo, sabe? Ele não fala, mas ele pensa, ele é inteligente, não tem nenhum comprometimento cognitivo. Então, assim, na escola os amiguinhos amam, porque ele é muito fofo, muito carinhoso, então as meninas dão beijinho, ele está lá em 15 anos, sabe? É bonito igual você? É lindo, menino, olha, lindo. Ai, então, assim, então tem toda essa... E assim, as coisas estão indo. E lá em casa, né, assim, a gente acaba convivendo muito bem com isso. Agora, rede de suporte é muito importante para essas mães, né? Porque é difícil, você tem que ter alguém que ajude. Né? O transtorno de sono, com outras comorbidades. O transtorno de sono, acho que é o que dá mais impacto na família, porque se a mãe não dorme, no dia seguinte o menino está arrebentado. No dia seguinte não aguenta, né? Depois de 2, 3 noites sem dormir, você não é mais ninguém. Aí você fica estressado. Então tem rede de suporte muito importante. Quem você chama de rede de suporte? Quais são essas pessoas? Tia, primo, qualquer um que vai lá para ficar com o menino para a mãe dormir. Eu estava conversando com uma amiga, Fabiana. Qualquer pessoa. Eu falei, o que você queria? Eu só queria que alguém ficasse com a minha filha
por 1 hora para que eu pudesse dormir. Eu queria ter 1 hora de sono tranquilo, sabendo que ela estava bem. Porque, sabe, é muito louco que as pessoas ficam assim, nossa, mãe, você tem que se cuidar. Você tem que fazer uma atividade física, você tem que se cuidar no salão, se arrumar. Gente, a mãe não consegue ir no banheiro sem levar o filho. Porque algumas crianças você não pode deixar 1 minuto sozinho, você tem que ir para o banheiro Elas podem se carregar. machucar, não tem noção do perigo, não é isso? Alguns casos, sim. Então, imagina, o que você tem que fazer por essa mãe é não falar nada. Chegar e falar assim, vai, filha, toma um banho e dorme umas 2 horas aí que eu tô aqui com ele. Só é isso. Entendeu? Aí já, nossa. Não é tão difícil. A sua paixão pelo autismo surgiu a partir daí. Hoje você tem a Helpers, Sim. uma clínica que é especializada em autismo. Ela veio a partir daí também? Sim. O que aconteceu? Quando eu tive o diagnóstico, ele tinha 2 anos e pouquinho, a gente, na época, estava vinculado à Universidade Redentor, né? O Centro Universitário Redentor. E tinha toda a estrutura do centro universitário, com cursos e tal, e a gente tinha um colégio. Com o diagnóstico do meu filho, a gente montou a clínica da faculdade, acabou tendo um enfoque muito grande em autismo, né, com um centro de tratamento intensivo para crianças bem pequenininhas, né, que é o centrinho, a criança ficava todas as manhãs ou tarde lá. Começou a fazer um trabalho bem intensivo com as crianças. E a escola, conforme ele foi entrando nos períodos escolares, a gente foi descendo. A gente só tinha ensino fundamental 2 e média. A gente começou a abrir o infantil, sabe? Giane coordenava a parte dos pequenininhos. E aí a gente ficou com uma estrutura bem, bem robusta durante um bom tempo. Aí, em 2019, que a gente saiu, né, do negócio, a escola a gente teve que fechar por uma série de questões, né, principalmente financeiras, porque a gente fazia um excelente trabalho, mas as escolas em torno não. Então, todo mundo ia para lá. E aí ficou inviável. Como a gente estava comentando, a gente já tinha uma turma que eram 13 crianças, 12 mediadores, uma criança típica só, então não funciona. E aí eu fui para os Estados Unidos e acabei vivendo um pouco, 2 anos e 2 meses lá, a experiência da inclusão lá nos Estados Unidos, que é absolutamente diferente. Foi bom para você essa experiência? É melhor lá do que aqui? Não é melhor lá do que aqui. Olha só, né, gente? Por Quem que diria? não é? E pior que a gente tem uma visão tão, né, Jane? A gente tem uma visão muito assim, o que está nos Estados Unidos é melhor do que o que está no Brasil. Olha não isso, é melhor lá, não pela questão da inclusão. O formato deles, que é sempre escola pública, esse formato é muito bom. Então o formato de inclusão lá é na escola pública. É na escola pública. Na escola pública. A escola particular não é obrigada a receber autistas. Se eu quiser fazer uma escola particular para pessoas loiras de cabelo comprido, só entra loiro de cabelo comprido. Lá eles ditam a regra do que eles querem na escola privada, eles que mandam. Mas, por outro lado, você pode ter uma escola privada só para autistas, pelo modelo DIR. Só para autistas pelo modelo do RPM, que é o que a Giane é especialista. Então, assim, isso é possível lá, mas você tem gratuitamente na rede pública. Só que lá eles separam as crianças de acordo com as características. Então, se eu tenho um grupo de 15, tem várias escolas, né? Se umas 15 crianças têm nível 1 de suporte de 4, 5 anos, todas nessa escola, e aí esses ficam juntos. Então, eles vão agregando. Acho que facilita também, né? Assim, há críticas em relação a isso, porque eles não convivem com as outras crianças típicas, mas, por outro lado, eles têm uma educação mais focada para as características e necessidades deles. Então, assim, O que você acha? Como profissional, qual a sua opinião? Eu gostei. Consegue Achei se que foi desenvolver muito melhor? Então, aí que tá. Algumas escolas lá, como a gente não ficou tanto tempo, a gente não pôde aproveitar isso. Depois de 1 ano que você está na escola pública, você pode escolher a escola do modelo que você quer. Mas aí a gente já não estava mais, né, ficamos, não ficamos, já estava naquela coisa. Por conta da rede de apoio, que lá eu não tinha. Né? Lá eu não tinha, as meninas que me ajudam com eles desde pequenininhas não foram, eu não tinha irmã, não tinha, entendeu? Então, fiquei sozinha, tudo na tua mão. Mas só que a partir de um determinado momento, se o seu filho não está evoluindo e a escola pública não está conseguindo agregar, eles pegam o valor do PEI, né? Que é o IP de lá, pegam o valor daquilo, então assim, $10.000 mês. Dão na mãe do pai, vai, acha uma escola que resolva o problema do seu filho. E aí você vai, pega, se eles não estão dando conta. Se provar que eles estão dando conta, ele fica ali. Mas mesmo assim você pode aplicar para escolher uma outra escola que você quer.
o modelo que você quer. Então, assim, essas coisas são diferentes, né? A força do projeto educacional individualizado, que aqui Não funciona. às vezes nem funciona, lá tem uma força e valor real, assim, em dólar, que eles vão te dar caso o colégio não esteja atendendo, não esteja fazendo o seu filho evoluir. Entendi. Então é muito diferente. Interessante, muito interessante. Muito isso. diferente. Jane, você trabalha há quanto tempo com autismo? 6 anos. 6 anos, Comecei lá na Redentor. na Redentor. E você tem uma especialização. Tenho. Hoje a gente tem uma que é o RPM, das especializações. Eu queria que você falasse um O que pouquinho. é RPM? Isso. É que a gente sobre é leiga, essas Que especializações. sigla é essa? É em inglês. Rapid Prompt Method. É um método método de De soletração soletração. rápida. Por exemplo, hoje nós vamos estudar sobre o descobrimento do Brasil. Nós vamos estudar sobre o quê? Sobre guerra e descobrimento do Brasil. Aí a criança, a gente dá uma opção de escolha. Geralmente é o papel que a gente fala que é método de escolha simples. Ele escolhe, ele aponta, porque o método, ele explicou, assim, eu aprendi muito que até então os médicos falavam com a gente que as crianças tinham deficiência intelectual, que eles não aprendiam. O Dani com 15 anos, por exemplo, hoje a gente pode dar a matéria para o Dani para a idade dele, para o nono ano que ele está, né? Oitavo. Oitavo. O Paulo está no nono, né? Para o 8º ano. Antes a gente achava que ele não acompanhava a turma. E o método mostrou que a criança ela não tem deficiência, a maioria não tem deficiência intelectual. Então, eles podem aprender para a idade deles. Não como criancinha, mas só que são adaptadas. São perguntas curtinhas, respostas curtinhas. Aí tem um stencil, onde eles apontam, faz a princípio a soletração, para depois eles irem para a escrita. O problema maior deles é motor. Coordenação motora fina, por isso que eles não conseguem, a maioria das vezes, escrever. Então, o RPM, além de trabalhar a questão de múltipla escolha, né, e a gente trabalha muito a coordenação motora. A gente faz um trabalho bacana com coordenação motora. E com isso, o Daniel, que é o da Cláudia, nossa. Com exercícios. Isso. Ele já está conseguindo escrever. Já. Aí ele aponta, então, aí a gente dá a opção, Descobrimento Brasil, tá, vamos estudar. Aí ele vai Descobrimento Brasil, agora nós vamos soletrar. Aí a gente coloca o stencil na direção dele, ele vai e soletra, apontando. Aí depois a gente passa para outra etapa, que é a escrita. Legal, então isso significa que houve uma grande evolução, Muito. né? Porque antes dizia que tinha alguma deficiência intelectual Que, na verdade, e agora você consegue provar que não tem, né? É muito louco isso, porque essa quando você pega todas as outras comorbidades, né? Convulsão, transtorno de sono, seletividade alimentar, você tem mais ou menos fechado quantos por cento? Em deficiência intelectual era assim, 80% tem. Não, só 10% tem. Não, nunca se chegou a um acordo, exatamente porque você não consegue medir. Porque o menino não fala. Já começa aí, né? Você não tem uma questão, às vezes muita coisa que o autista não faz não é porque ele não quer, porque ele não sabe, é porque ele não quer. Intencional. Então, assim, se ele não está a fim de responder, e se ele você não tem como medir, entendeu? Então, e às vezes ele o ensino não era feito dentro da série dele. E mesmo assim, eles, por estar perto, tal, ele conseguia aprender. Se ele for mais auditivo, ele escutava a mãe ensinando para a irmã, que a gente teve um caso desse, que a mãe, quando você aprendeu isso? E ele soletrou. Porque o RPM, a gente trabalha com canais de aprendizagem, que é auditivo, né, visual, sinestésico e tátil. Então, e pode mudar a qualquer hora. Então, ali do lado, o Dani, ele é muito sinestésico, né, Cláudia? Ele gosta muito de movimentar. Então, de movimento. Aí a gente acha que a criança, para aprender, ela tem que estar sentadinha ali na mesa. Na verdade, não precisa. Eu posso ir até ele. Entendeu? Sim. Então, eu consigo um tempinho com ele de mesa, mas ele levantou, nem por isso eu vou deixar de ir atrás e fazer as perguntas e ali ele vai responder. Interessante. Sabe uma coisa interessante? A primeira vez que o Dani teve contato com a RPM, que foi em São Paulo, nesse ano ainda, em maio, ele ficou o tempo todo das atividades arriscando. O tempo todo. E ele ficava assim, e a professora falando, e depois ela perguntava e ele respondia certo. Ele estava prestando atenção, mas ele precisava ele é tão sinestésico que ele precisava desse movimento para prestar atenção. Às vezes o autista precisa, você tira o iPad dele, não, às vezes o iPad é regulador.
Ele é igual o flap, né? Que você faz o flap para se regular muitas vezes. Então, assim, o ficar ouvindo o iPad, ele está prestando atenção, responde certo, é capaz de responder, é capaz de soletrar e continua. Então, às vezes, ele está pulando e está prestando atenção. Você tem que parar, responder. Depois, enquanto você está ensinando, falando, ele pode estar pulando. O auditivo você muda a entonação, você fala cantando, então tudo chama a atenção. O visual já é mais imagem. Você trabalha muito com imagem. Então você precisa conhecer o seu filho. Qual canal que está aberto. Qual é? Então é onde entra o que você falou, né? Que é o tratamento da continuidade dentro de casa. Exatamente. Se a professora está trabalhando a coordenação motora, então quais são alguns exercícios que a gente possa fazer em casa para continuar estimulando isso, para facilitar? Isso aí faz uma diferença, que você pensa assim, na clínica ele fica lá... Uma hora e meia. Uma hora e meia no máximo, né? Um tanto com o outro. E tem um dia inteiro, só que quando a gente tem um transtorno de desenvolvimento, o transtorno não está... Ele não precisa do estímulo só durante aquela 1h30. Ele precisa de estímulo o tempo todo. Porque a criança não sabe brincar de forma funcional, então você tem que ajudá-lo a brincar. Estimular ele, né? Então, ele não corta papel, ele não faz essas coisas como outra. Então, você tem que estar com ele nisso, cortar, que isso tudo vai, né? Tudo vai ajudar nessa questão motora. E além disso, ainda tem uma questão que é a apraxia motora. Quando a gente vai fazer qualquer movimento, eu vou pegar esse copo, eu idealizo, eu tô com sede, eu vou pegar o copo, eu pego, bebo água e boto aqui de novo. Ele não tem essa. Então, às vezes, ele vai tentar pegar o copo e faz assim. E aí ele não tem esse controle. Então, às vezes, você acha que ele é um desajeitado, na verdade, ele tem que trabalhar. E é o que a Jane trabalha muito junto com o RPM. É esse controle, é o rápido, devagar, entendeu? E respeitar. E que às vezes é o que o grande público que não entende não consegue compreender. Acha que a criança tem que ficar sentada ali escrevendo. Que acha o filho é mal educado e tudo. Então, nesse caso, o pai também precisa ter essa educação, né? Junto com a criança para ele dar esse continuidade desse tratamento dentro de casa. Tem. O ideal... E a rede de apoio também, né? Isso, a rede de apoio é o socorro que a mãe tem que ter, né? Porque realmente, só de ficar com a criança, não tem nem fazer nada, só de ficar quietinha com ela para a mãe dormir um pouco já ajuda muito. Agora, normalmente, as terapias, elas trazem os pais para dentro da sala. Isso é muito importante, principalmente quando você pensa numa criança não verbal, aí você falando da questão de abuso, né? Muita coisa, os pais não podem bobear com uma criança que não vai ser capaz de contar. Então, assim, tem que entrar nas sessões. Que o cuidado é muito maior, né? É muito maior. E também ele vê a coisa acontecendo, a dinâmica, para ele poder replicar em casa. Porque o importante vai ser essa continuidade da clínica, né? Do que é feito na clínica em casa. E o melhor dos mundos, clínica, casa e escola falando a mesma língua. Aí é sucesso. Esse é o ideal, né? Assim, eu fico muito feliz porque a gente sempre conseguiu proporcionar isso para o meu filho. Lá nos Estados Unidos, um pouco diferente, porque lá não tinha acesso, né? Mas agora ele tem. Na escola, ele tem uma professora de RPM com ele dentro da sala de aula o tempo todo, que fez a formação, que é uma formação nos Estados Unidos, né? É cara, não é barata. Então, assim... Mas ela fez essa formação... À tarde, ele está todos os dias com a Giane, com um grupinho de amigos, de mais dois autistas que são como ele, não verbais, nível 3, parecidíssimos, se conhecem desde pequenininho. Você deixa faz parte do grupo. Outro, tá? Eles rolam, coisa na fofa. Um fazendo atividade, o outro mostra pro outro onde é, muito bonitinho. Mas eles se conhecem há muito tempo. Então, assim, ficou um grupinho que é importante eles conviverem com pessoas que têm as mesmas dificuldades que eles, né? Porque assim, só eu tenho essa dificuldade, eu vou ficar louco na escola. O problema da inclusão... Eu queria só um amigo. Queria alguém e ninguém, eu fico sozinho no recreio. Quem vai ficar comigo, né? Quem que gosta de morder gelo no intervalo? Só ele precisa ter um outro amigo que goste. Porque... Pra dividir o gelo quando levar, né? Não, imagina só, os pequenininhos, as coisas são mais fáceis, porque é tudo fofo, o flapping é fofo, é tudo. Agora um adulto, um jovem, as coisas já entram mais pro lado do bullying. E as crianças podem ser bem cruéis. E hoje as clínicas, elas estão mais voltadas para a criança. Né? Claro, a gente quase não vê mais. É isso que eu ia até perguntar também. E o autista cresce. Pois é. Ele precisa de um suporte, até às vezes até a vida adulta, né? Com certeza.
Até a vida adulta. E aí, na vida adulta, a gente já está pensando em residência assistida, né? Que é o próximo passo do E trabalho. falar em residência assistida, você que está em casa, também é uma sugestão para você. Eu assisti na Netflix Uma Advogada Extraordinária. Eu assisti também. Eu achei aquilo Maravilhosa. Incrível o quanto ela conseguia se desenvolver mesmo com toda aquela dificuldade que ela tinha. Eu não sei se vocês chegaram a assistir. Assisti, eu me apaixonei por ela. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas características dessa advogada para o autismo. Ela é uma autista nível 1 de suporte, né? Um autismo bem leve, com pouquíssimas comorbidades, não é a realidade dos autistas normalmente, com hiperfoco, né? E altíssimas habilidades. Ela era muito mais capaz do que todos ali que estavam trabalhando com ela, por conta do hiperfoco e das altas habilidades. Então, assim, é o caso onde normalmente o autista tem mais problemas com ele mesmo, aquela coisa, sabe, dele, por que eu sou diferente, de aceitação dele, do que da sociedade. Embora ela tivesse alguns problemas. Eu assistia a minissérie e até o rapaz que ela começou a namorar, a família, né? Nossa, mas como? Porque ela tinha uma hipersensibilidade auditiva, ela estava com abafador sempre. Sempre com abafador. Ela tinha apraxia, que é aquela coisa de não conseguir... Ela não conseguia passar naquele negócio de... Ela tinha uma dificuldade, porque isso é apraxia. Eu tenho que eu vou... giratória, né? Eu acho que aquilo é tão incrível, né? Que a gente vai tentando entender, né? E aquilo ali é tão clássico. 1, 2, 3. E aquilo ali é tão clássico da apraxia. Eu vejo, passo, mas como que eu faço isso? Sabe? É você não conseguir fazer aquele movimento que é tão simples para todo mundo. São os movimentos finos, né? Como você falou. Isso grosso, é interessante. né? Ali é movimento grosso. Que é entrar naquilo ali. Mas assim, para ela aquilo ali era uma loucura. Então assim, ela tinha uma características mais no autismo, que é diferente do autismo do meu filho, por exemplo. É um autismo nível 1 suporte. O negócio é que os níveis, eles são importantes para algumas coisas. Meu filho, por exemplo, é autista nível 3, mas ele não tem aquela hipersensibilidade auditiva toda. Ele passa em porta giratória, ele tem outros problemas de apraxia, mas não tem as hiperabilidades dela. Será que é por isso que é um pouco difícil do diagnóstico, fechar um diagnóstico preciso ou não? Por que demora tanto? O diagnóstico pode ser fechado com 2 anos e pouco. O que te chamou a atenção no seu filho para que você buscasse a ajuda de um pediatra ou para tentar descobrir se era autismo mesmo, o que era? Qual característica que você observou que era diferente nele? Então, eu não conhecia nada de autismo, né? Isso há 13 anos atrás. Não conhecia nada de autismo. E sempre falava, não, o menino tá indo bem, tá ótimo, saudável. Daqui a pouquinho cada um tem seu ritmo, isso é seu tempo. E não falava. E não falava, fulano falou com 2 anos e meio, fulano falou com 2 anos e tal. E quando fez 2 anos, a médica virou para mim, não falou até hoje, agora preciso procurar um neuro. Aí eu marquei para um neuro no dia 2 de abril, que é o dia do meu aniversário de casamento, que eu casei no dia 2 de abril, e dia de conscientização do autismo. Nesse dia foi o dia que eu fui ter o diagnóstico do meu filho, numa consulta. E aí a médica virou para mim e falou assim, olha... Ele é transtorno invasivo do desenvolvimento, está dentro do espectro autismo, e ele provavelmente vai crescer e vai ficar esquisito. Tem alguém esquisitão na família? Alguém esquisito tem um monte, né? Então, assim, e aí foi o que ela falou. Passou uma medicação e eu fui para casa, dando risperidona. Aí, pouco tempo, cheguei em casa, a médica pediatra, né, me ligou desesperada, né, eu deixei o diagnóstico. Ela, não, Cláudia, vamos procurar alguma coisa, vamos procurar mais coisa. Eu vi sobre dieta, que é muito importante e tal. E aí eu fui correr atrás sobre dieta. E aí, junto com a dieta, eu conheci a medicina integrativa, que é você não medicar com antipsicótico, nada, só em últimos casos, mas você trabalhar a criança, fazer os exames e trabalhar as comorbidades dentro das alterações que ela tem no organismo, bioquimicamente, digamos assim. E aí tiramos a medicação, até hoje ele não toma remédio controlado, ele só toma suplementos, e graças a Deus começou a evoluir muito bem. Agora, desde o diagnóstico, como ele já não falava com 2 anos, eu já tinha que pensar
no nível 3, que a principal característica do nível 3 é não falar. É a principal barreira que é a de comunicação não verbal. Mas, assim, a médica me falou que ele ia ficar esquisito só, né? Então, assim, você fica muito sem... E aí, naquele dia, ela ainda falou assim, hoje é dia da conscientização do autismo. Se você quiser andar pelas ruas aí, você ainda vai achar uma passeata. Isso acabou de me dar o diagnóstico, ainda não deu, eu fui atrás da passeata. Vai fazer parte da passeata. Vai fazer parte. E aí, fomos para casa, né? Tem todo aquele momento de você, né? Aceitar, né? Frente a frente. Mas como na véspera eu já tinha lido o relatório da FONE, já estava sugestivo de transtorno invasivo do desenvolvimento, e a gente já tinha lido, eu já tinha chorado, tudo que eu tinha chorado na véspera, e falei, se for, é trabalhar, é não chorar mais, que não dá para ficar de chororô. E aí foi o que aconteceu, a gente diagnosticou, nós fomos sair para jantar, e meu marido no aniversário de casamento, né, de presente o diagnóstico, e aí a gente falou, não, a gente vai fazer tudo que a gente puder. Não tinha nada em Itaperuna, a gente começou a levar as coisas para Itaperuna e acabou sendo um grande centro lá. E sendo não só muito bom para o seu filho, mas para muitos outros filhos. Outras crianças. Uma referência, né? Crescendo e abençoando Outras famílias. outras famílias, né? Assim, foi uma benção, meu filho é maravilhoso, eu não queria que ele fosse diferente em nada. Assim, talvez menos espinha, porque eu não vou poder dar clã, porque ele não pode tomar. As coisinhas assim, tirar espinha. Mas assim, ele está na adolescência, né? Maravilhoso, é um Pronto. menino fantástico, o Paulo também. Assim, cada um com a sua característica. Agora, tem muitas preocupações, óbvio que tem, né? É um menino que a gente vai precisar da gente sempre. Por isso Então, a isso, importância, né? Cláudia, eu queria perguntar para você, e também, Jane, eu queria que você desse também um pouquinho a sua opinião. Você acha que a lei berenice-piana iria, se ela tivesse sido aprovada, ela iria beneficiar? Não, a lei As famílias. Vamos explicar o Berenice-Piana, que é essa lei. Isso. a lei Berenice-Piana, ela foi aprovada. Já existe. Ela existe. Ela foi sancionada na época do governo Dilma, né? Com uma luta da Berenice-Piana, mérito da Berenice-Piana, que saiu, conseguiu um Ela tem um filho deputado. autista, Então, ela né? tem um filho autista que agora está com 30 anos, se não me engano, está com uns 30 anos. E ela tem essa luta, além de ser a responsável pela lei que trata da inclusão, trata de Ela tem uma clínica alimentação. escola, né? Ela tem um projeto de clínica escola belíssimo, que é em Itaboraí, e tem em São Gonçalo, e tem mais Olha, alguns gente, lugares. eu gostaria muito de conhecer. É muito legal. É, Se olha. puder, a gente pode colocar vocês em contato, porque assim ela tem papel de um prazer enorme. Muito É um mesmo. projeto que ele vincula. Olha só como é que são as coisas. Ela vinculou esse projeto ao ensino e não à saúde. Por quê? Clínica você abre e fecha a seu bel prazer. Escola não pode ser fechada. Então, ela é vinculada às secretarias de educação. E as crianças, eles vão para lá no contraturno, e os que já passaram do período escolar podem continuar frequentando. Já tem essa terapia. Então, tem as terapias, tem o trabalho com as pedagogas, e ela está querendo trazer o RPM para dentro desse processo, que é esse modelo, né? E isso a gente vai fazer parte dessa implementação com ela. Então, assim, é um projeto muito legal que a ideia, os projetos que tramitam agora na Câmara é para que isso... para que essa receita para esse projeto seja federal, né, para que os municípios não precisem, né, que tenha verba para isso. E um outro projeto dela que está em andamento agora é do mediador escolar, da regulamentar da profissão. Né? Sim. Porque hoje é assim, Muito a prefeitura abre concurso, aí fala lá, 120 horas de um curso. Aí o sujeito abre um cursinho de qualquer jeito, dá 20 horas, certifica Não prepara, 120, a pessoa vai, uma prova que é só de lei, nem da lei berenice-piana, mas de um monte de outras leis, e não prepara para lidar o dia a dia com uma criança autista. Até porque, se a gente não pensar em educação em serviço, não vai preparar nunca, porque cada autista é absolutamente diferente do outro. Então, você precisa ter um acompanhamento o tempo todo com esse processo que a gente tinha no colégio. Então, é isso, assim, a lei berenice-piana, ela foi um marco na inclusão, uma lei, assim, fantástica, que equiparou o autista a deficiente físico, embora ele não seja, mas deu a ele todos os direitos, entendeu, de deficiência, em relação a... Prioridades, Isso, em tudo, né? Em tudo. Então, assim, é uma lei que realmente fez uma diferença muito grande. Fala um pouquinho pra gente
sobre o trabalho que você vem desenvolvendo. Você falou bastante do Daniel, Do RPM. mas isso. E a gente também falou sobre a lei que você também quer implementar isso. Ainda não tem no Brasil. A gente tem, né, uma pessoa que trabalha. Tem o RPM, ele é um modelo que foi desenvolvido por uma indiana que mora nos Estados Unidos. Soma, o nome dela. O sobrenome eu não me atrevo a falar. É de autista também, né, Cláudia? O Matheus coloca aqui na descrição. Aqui, Matheus coloca depois, tá? Matheus, por favor, coloca. Mas ela é uma indiana, ela desenvolveu o modelo a partir do filho dela, né, dos trabalhos com o filho dela, com o Tito. E ele é um autista nível 3 de suporte. Não tinha apoio nenhum na época, né? E ficava dentro de casa. Ela falou, eu vou entender o meu filho e vou ver como que eu consigo me comunicar com ele. Foi através do RPM. E o RPM, hoje, você consegue ver se a criança é alfabetizada ou não, que é um grande avanço, né? Eu estou atendendo uma criança que ela está no 8º ano, a mãe achou que ela não fosse alfabetizada. Aí, antes do feriado, eu fiz uma atividade, dei a opção, ela foi responder, eu falei assim, vou tentar de novo. Aí eu mudei a opção de lado, ela respondeu, doutor. Aí eu falei, mãe, ela é alfabetizada. Aí a mãe falou, não é possível. Eu falei, ela é. Então, ele te dá essa visão mais ampliada, não é tão engessado o método. Ele para cada um é de uma forma, né? Por ser único, a criança ele é única. Mas a gente estava falando sobre conhecer, sobre esperar o tempo da criança. Isso aí é a maior besteira que tem. Não, pode deixar que daqui a pouco ele se desenvolve. Cada criança ela é única, com certeza, né? Mas a gente tem um marco de desenvolvimento. Se os pais conhecerem, estudarem sobre aquele marco, saiu um pouquinho, corre atrás, porque é o que eu falo, todo atraso ele precisa ser corrigido. E quanto mais rápido a gente entrar com a estimulação, menos prejuízo essa criança vai ter lá na frente. Verdade. Entendeu? E o RPM é uma maravilha. Poxa, que coisa boa. Eu ouvi dizer de uma criança que até 2 anos teve um desenvolvimento assim, dito normal, né? Dito normal e tal. E um belo dia parou de falar. Como pode fala, né? O de regresso. Ele acontece. Algumas crianças têm. Porque o autismo, normalmente, ele tem... São duas possibilidades, né? Assim, normalmente tem um componente genético e tem um gatilho ambiental, né? Um componente ambiental. Há muita briga nos Estados Unidos, no mundo inteiro, em relação a que gatilhos são esses. E não vale a pena a gente entrar, porque algumas coisas não são explicadas cientificamente, mas algumas coisas são explicadas e a gente não pode falar. Mas aí você vai brigar contra um sistema. Assim, é um sistema bem complexo. O fato é que a criança, normalmente, ela tem um componente genético lá e alguma coisa vai é o gatilho. Vai ser o gatilho. Né? E coisas assim, desde coisas que são da vida moderna. De um estado para o outro, de um país para o outro. Às vezes uma questão emocional, ou às vezes uma questão de vida moderna, sabe? Alimentação, das nossas alimentações, dos agrotóxicos da vida, de mercúrio, questão de metais pesados. Então, são uma série de coisas que podem gerar esse gatilho. E aí, os autismos acabam tendo características assim, um mais genético, que é aquele autismo mais... Mas é aquilo ali, a criança normalmente é aquilo ali e não é tão inflamado. E tem aquele autista que é mais inflamado, que normalmente é o mais ambiental, né? Com a questão de mais ambiental. Também, né? E aí aquele menino que se tirar o leite, ele melhora bem, porque o leite acaba sendo muito inflamatório, glúten, sabe aquelas dietas especiais? Cheio de glutamato. Então, glutamato. Então, assim, o autista ele tem uma desregulação nessa questão do glutamato, do GABA, né? O glutamato que deixa a gente agitado e o GABA que deixa a gente mais tranquilo. Então, tem uma desregulação aqui, que é a fase inicial, né? Que a gente chama de diagnóstico de estado de alerta. Então, assim, é importante ter um médico que avalie isso. Porque só chegar e falar, não, ele está agitado, vou dar uma risperidona. Qual é o médico que pode... Qualquer médico, o diagnóstico normalmente é neuropsiquiatra, né, neuropediatra. Mas qualquer médico que se propõe a olhar unicamente, porque o autismo é tão único. Então, olhar para aquele organismo de forma particular, sabe? Avaliar. Por que essa criança está batendo com a cabeça na parede? É porque ela está com dor de cabeça. Pode ser isso. E às vezes você dá um remédio para um antipsicótico, uma criança está com dor de cabeça.
porque está com encefalite. Uhum. Às vezes está com dor de barriga, uma desbiose intestinal. Então, assim, esse olhar individualizado para a criança e para os pais, porque normalmente o componente genético é fatal. A mãe tem alguma coisinha, ou o pai tem alguma coisinha. Às vezes não é o autismo, mas é sei lá, é uma depressão, uma doença mental que a mãe tenha. Sabe, um TAG, que eu tenho tudo. Então, assim, esse diagnóstico, transtorno de ansiedade. De ansiedade. Então, assim, essas coisas. Desculpe perguntando, tá, gente? Não, é bom porque a elas gente são já vai botando aqui o eu sou leiga. vocabulário. Mas isso está relacionado, sabe, com as crianças autistas, as mães. Os avós com Alzheimer têm uma relação com o autismo. Então, assim, você começa a ver essas coisas, então o médico ele tem que estar olhando isso tudo. Eu estou olhando para essa mãe que vai ter que cuidar dessa filha. Eu estou olhando para essa mãe que vai cuidar para esse filho que é autista, não verbal, nível 3 suporte. Qual o risco dessa mãe desenvolver Alzheimer? Vão fazer o exame? Fiz o exame, tem um risco. E agora? Vão tratar. Entendeu? Vão todos os tratamentos para prevenir. Então, o médico tem que ser um investigador, assim, para cada criança. Isso que é difícil. E os pais precisam de tratamento também? Suporte? Sim. Normalmente, eu acho que quem mais precisa tomar remédio é o pai. E não a criança. É porque é muito estresse, né? Aquilo que eu falei do soldado em combate é real. É um nível de estresse muito grande, né? A história do dormir enlouquecidamente em ônibus é que aqui eu não posso fazer nada, eu durmo. Consegue relaxar. Mas você consegue realmente relaxar. Mas, normalmente, os pais estão sob um estresse muito grande. E isso sim tem que fazer. Existem casos de que a criança é gentilmente convidada a sair da escola? Liga para a mãe, olha, vem aqui porque a escola não consegue segurar, não consegue dar conta da criança. Eu tenho conversado com pais, mães de autistas, e eles contam que isso é uma grande dificuldade. Mas assim, essa situação, eu acho que só se o pai não conhecer os direitos dele. Porque a escola é obrigada. É obrigada. É obrigada. Então a escola não pode. Tá ouvindo, mãe? Tá ouvindo, pai? Não pode chegar e dizer assim: olha assim, seu filho não é bom o suficiente para estudar aqui, nós não queremos seu filho aqui. Não pode. Não pode recusar. Não mesmo. De forma alguma. Isso é bom saber. E tem direito, né? E não pode cobrar pelo mediador escolar. Pelo mediador. O mediador, quem dá é a escola. Mas olha só, vocês não acham, olhando pelo lado da escola, Assim. que seria muito bom se o governo uma escola, né, pudesse dar esse suporte para as escolas, que isso, de uma certa forma, iria dar um respiro, um pouco mais de tranquilidade. Sim, o que acontece? Quando a gente não tem essa ajuda externa, né, e aí a escola tem que tomar essa decisão, nós chegamos a ter uma escola, a Giane coordenou lá, e a gente teve que fechar a escola porque a gente tinha quase que mais atípico do que típico, e aí definitivamente não sustentava. Mas alguns diretores, eu já ouvi relatos de pais falando isso, você pode botar seu filho aqui, mas eu não vou fazer nada por ele. Vou fazer você desistir de ele estar aqui. Caramba. E aí você acaba desistindo, né? Porque não fazem nada mesmo. Ou paga bota o por mediador. fora, né? Ou assim, no caso do meu filho, foi uma opção minha pagar a mediadora. Porque eu queria treiná-la nos modelos que eu queria para o meu filho. Então, assim, eu pago, eu tive que assinar um monte de papel lá também, né? Porque eu não posso abrir mão de direito, né? Mas tive que assinar um monte de papel, jamais vou fazer nada para a escola, mas eu que pago. Agora, quando você não paga, você tem que confiar que a escola está botando um mediador capaz de atuar com seu filho. Existe muita escola que não faz. Não, e existe Esse um que é o maior mercado problema, né? que necessita de mediadores capazes. A necessidade de cursos que realmente preparem mediadores para cuidar dos autistas. Porque não é só ficar sentado do lado da criança. Não mesmo. Tem que ter um olhar
todo especial, tem que conhecer e perceber se há alguma coisa no ambiente que está prestes a causar uma crise, por exemplo, Isso. na criança. Então tem que, quando acontece isso, o ideal é tirar a criança do ambiente, Ter um lugar Uma dar uma sala voltinha com própria, ele no é. jardim, e até ele É acalmar. uma sala seria de isso. acomodação uma também, né? salinha Não de precisa de acomodação, muita coisa. uma sala com os puffs, um lugar tranquilo. Umas isso malhas, já né? isso já ajuda muito. O que acontece é que, assim, o autista ele tem uma forma de aprender diferente, né? Como a Jeane falou. Cada um tem um estilo. Então, o professor em sala de aula muitas vezes não Não dá dá conta de um monte de aluno, ainda ter que dar conta de autistas com características uma diferente do outro, ainda, porque não são todos iguais, né? Ainda tem isso. Então, assim, Por isso tem que normalmente. ser mediador para cada um, né? Então, assim, o mediador, a princípio, não era esse o papel dele, mas muitas vezes ele tem que fazer um papel que vai além de simplesmente mediar. Às vezes ele acaba faz tendo todo o que trabalho, ensinar né? o processo de ensino-aprendizagem. Algumas escolas, na Prefeitura lá de Itaperuna, eles normalmente contratam pedagogos como mediador, mas um pedagogo comum que não tenha uma especialização, que não saiba, também não vai saber o que fazer. Você não acha que Porque deveria é muito- ser obrigatório no currículo de formação de professores, por exemplo, ter alguma matéria que Sim. pudesse prepará-los também para lidar com os autistas? Porque o que eu acho é que não é nem que o professor não queira dar uma assistência, eles não sabem como. E como já normalmente o professor é sobrecarregado de deveres, às vezes trabalha em turnos manhã, Sim, tarde, sim. noite, ainda tem que chegar em casa, cuidar de família. Eu sou professora também, dei aula há 10 anos, dei aula de inglês. Então, a gente conversa com os professores, não é que eles não queiram, eles não estão preparados. Se pudessem, de repente, Uma o formação, Estado né? ou o governo dar esses cursos para ele, eu acredito que muitos fariam. Sabe Sabia? o que ajuda? E são quase 6 milhões, né? No Brasil, É 70 verdade que a milhões cada no mundo. 36, Essa é a estatística dos Estados Unidos até 8 anos de idade. Né? 1 em cada 36. O que funcionou lá na época no Colégio Redentor? A gente tinha um núcleo de inclusão. Então, esse núcleo que dava suporte aos mediadores e aos professores. Então, era um núcleo que tinha pedagogo, psicólogo, fisioterapeuta, psicopedagogo, fono. E assim, esse grupo que fazia... Em sala. E esse grupo tinha 40 horas na escola. 40 horas, todo mundo E ali lá o dia inteiro na sentava escola. e fazia E toda a esse grupo- adaptação de cada criança. Mas assim, na época, como o colégio estava vinculado ao centro universitário, ele ia por conta disso, porque se você tirasse sozinho, ele não é nada sustentável. Nada, porque imagina, quem Só vai tem que pagar pagar a os luz? funcionários, E eram os profissionais. E tem que ser capaz, Não, não é? o trabalho é excelente. Era um mas- trabalho muito bom. Eu tenho um sonho de ter a casa do autista, sabia? Um lugar onde tivesse todos esses profissionais de altíssimo Vai conhecer nível. a clínica escola da Berenice Piana. Ai, Porque é gente, exatamente esse projeto. eu queria muito Só ver isso. recebe autistas e não, assim, claro, se a pessoa se é adolescente, tal, tiver um outro diagnóstico além do autismo, eles têm crianças com síndrome de Down que além de Down são autistas, mas eles só recebem autistas e é bem voltado para o trabalho. Então você entra lá, é tudo mapeado, sabe, tudo com suporte visual para eles, é muito muito legal, muito legal o Coisa trabalho. linda. Eles trabalham com Mercenaria. marcenaria, e eles estão desenvolvendo. Ela descobriu que o filho dela fala 3 idiomas, com o modelo princípio do RPM. 3 idiomas. 3 de julho. Nossa, ó. Meu Deus. A gente lá na clínica, a gente está com um desses amiguinhos do Que meu também filho, fala. que você conversar com ele em inglês, ele nunca estudou nada de inglês, ele responde muito bem em inglês. Sério? Aham. Que coisa linda, né? E como que a gente descobriu? Numa vez, ele teve uma briga com o irmão dele e ele saiu muito aborrecido, foi para um cantinho, que eles são gêmeos. E aí eu fui conversar com ele, e quando eu terminei, ele tem que... O que foi que você não falou? Alguém ouviu? Esse menino não falou obrigado, não, ele falou inglês. Aí depois a gente chegou Fez e uma abordou atividade do RPM em em inglês. inglês e ele foi
Yes, E o no. tempo que ele estava nos Estados Unidos? Não, ele não. É um Não amigo. foi seu filho, foi um amigo amiguinho, dele. Não, meu filho entende inglês, português e espanhol. Mas Porque morou Porque lá nos Estados acabou Unidos eles aprendendo. acham que assim, brasileiro, espanhol vai resolver. Eles E acham que o aí brasileiro fala colavam com espanhol. ele uma professora de espanhol. Uma É verdade. hispana lá. Uhum. E aí, então, nisso ele responde, meu os, Deus. ele responde os 3 idiomas. Pronto. Mas esse menino não, nunca saiu. Mas eu vi o Será que eu? YouTube. Né? Vendo filme. Com certeza. Ele também Músicas. teve Absorve, né, com muita algum facilidade. acesso né? à Mas a gente tem escola. muito Pouco, contato. né? Mas E teve. linguisticamente é uma língua mais fácil. Então, às fácil vezes, falar. eles se identificam. É verdade. mais fácil. Qual é o hiperfoco do seu filho? Porque existe. O que é hiperfoco? Não, nem todos têm. Nem todos não, têm? todos têm. O meu não tem um hiperfoco definido. Uhum. É uma praia, uma piscina, mas não tem hiperfoco. É uma coisa que está rolando no momento Não. e pronto. Passou, já é Não, outra. muda rápido. Não tem hiperfoco. Agora, é muito caro, no geral, o tratamento. Graças a Deus, né? Você É. tem condições de dar o melhor. Mas aquela família mais simples, mais humilde, que mal dá para pagar o plano de saúde, às vezes no mês tem que escolher Uhum. se é fono que vai fazer, se é fisioterapia, se é... Caramba. Acaba indo na rede pública, né, no SUS. Alguns, aí depende dos municípios, alguns municípios fazem um trabalho melhor, outros não. Nos demora, Alguns dá um- tem fila de espera normalmente, e aí pelo nível de suporte entra mais cedo. Tem nível de suporte 3, passa na frente do 1 e 2. Né? Normalmente tem esse critério, eles têm. Lá em Itaperuna, por exemplo, tem clínica, né, só para autista, em muitos lugares tem. Mas é aquilo, vai 2 vezes por semana e pronto. E não pode parar. Se parar o E fica tratamento, só há naquilo tendência ali de também, né, regredir? Cláudio? Pode piorar? Ah, O que acontece? Se você não estimula adequadamente, você vai tendo, principalmente as questões sensoriais, né? Imagina, eu tenho uma sensibilidade auditiva, e me colocam no barulho. Cada vez eu vou ficando mais irritado, Sensível. mais irritado. O que será entendeu? que eles Essa sentem? Dor. dor mesmo. Auditiva é dor. Eles falam claramente, é dor. É um som. Cabelo totalmente- dói, é. cortar cabelo para alguns dói muito. Não é Lavar, uma lavar o cabelo. bobagem. Dói. Couro cabelo dói. sensível. É, Sensível. Por isso que o Pele. preparo é muito Tem uma específico. menina- né? muito. Tem uma menina que é autista que ela rolava no chão frio na casa dela, lá dos Estados Unidos. E ela rolava no chão, e as pessoas tentando tirá-la para sentar para ela estudar. E ela ficava rolando no chão, porque ela tem uma questão de neurológica mesmo, né, de neuroreceptores, assim, que queima. E quando ela deitava no chão, a câmara de Geladinho. pulmão ficava geladinho, então aquilo era um conforto para ela. Só que o que acontecia? Ela não conseguia falar. Ela só conseguiu se comunicar uma vez que ela teclou no computador, dor de dente. E aí foram ver que elas começaram a usar o computador. Hoje, depois a gente deixa aqui também na descrição, é a Carly, que é uma americana. Hoje ela tem mestrado, ela dá orientações para autistas, ela tira dúvidas de pais em relação a algumas coisas. E ela rolava no chão porque era a única forma que ela tinha de sentir conforto, porque ela ficava de frio. Uhum. E olha, uma menina que, assim, revolucionou, porque uma menina, você olha para ela, ela não consegue nem ficar parada, de tanta estereotipia, sabe? Uhum. Ela é aquela menina de autista que não consegue ficar parada, o corpo dela não obedece. Uhum. E isso fala de muitos autistas. Tem um documentário que foi feito há pouco tempo, que é Spellers, que eles começaram a botar os autistas para soletrar. O documentário é belíssimo, você chora um bocado, porque é muito legal. Os pais vendo o filho soletrar, eles não sabiam nem que o filho pensava direito, e o filho está ali soletrando. E eles falam muitas coisas, assim, em relação a essas sensações do corpo, sabe? Bota a cadeira aqui, me ajuda a ficar sentado, porque eu quero ficar, mas meu corpo quer correr. Olha, que apraxia muito louco. Então, assim, são Eu características... queria até lançar um alerta para as igrejas, no caso dessa menina que rolava para ter um alívio sensorial, né? Porque a pele queimava. Na igreja há uma característica de achar que tudo é demônio, que está possuído. Era o nosso próximo Isso tema. é uma aí. coisa muito chata, né, gente? É uma coisa que a gente... Como é que eles vão discernir isso? Como é que pode olhar
para uma pessoa, um adolescente, uma criança, e diferenciar se é autismo ou se é um problema espiritual. E as Porque nem igrejas não estão tudo é preparadas, espiritual, gente. As igrejas precisam ter um outro olhar em Eu relação acho a que, isso. E nesse caso especificamente, assim, o autismo, ele vem acabar com muitos preconceitos nossos em relação a muita coisa. Isso, por exemplo, da menina rodando no chão e reclamando que ela estava sentindo como se estivesse queimando. Isso é uma coisa puramente sensorial, né? E várias outras coisas que são sensoriais, Como as não pessoas sabem falar. não conseguem falar, as pessoas imaginam muitas coisas. Agora, é complicado, né? Porque muitas pessoas tendem a botar tudo pro lado, né? Espiritual mesmo. E aí, gente, você não vai expulsar o autismo, existe isso. Infelizmente, existem. O autismo não tem cura, não é um transtorno de neurodesenvolvimento, ele não vai curar, ele não tem que ser curado, sabe? Ele tem que aprender a lidar com as comorbidades dele e ter uma vida ótima, porque pode ter, e a gente vai trabalhando para que cada vez melhor. E se a gente não consegue proporcionar isso, é mais incompetência nossa do que deles, né? Professor que não faz, que o aluno não aprende, é muito mais competência do professor, porque tem que achar o meio para isso acontecer. Né? Então, assim, as pessoas têm essa coisa de achar que é tudo, né, tudo e a espiritual. igreja é igual a escola, né? Você tem que estudar, tem que entender, fazer curso para você inserir ele na igreja. E também. existem cursos que podem, assim, ajudar Então, ao Ministério Infantil. Nós estamos lançando um curso de inclusão na igreja, na que igreja. deve sair agora e vai ser um curso gratuito, que é um propósito nosso. Vai de que ser esse curso online? Junto com a médica. vai ser online. Ai, que perfeito. Porque o que acontece? As pessoas acham que o amor só vai resolver. Nesse caso, não. A gente está falando de uma questão técnica. Você precisa entender. Então, fica assim, uma criança com uma hipersensibilidade tátil. Ela está toda irritada. Você vai ficar tocando para fazer carinho. Você vai piorar. Então, você precisa entender as questões sensoriais para você não agredir mais ainda. Às vezes, ela não suporta o abraço. Você quer abraçar para acalmar, gente. Você vai piorar a situação. Então, assim, a igreja tem que se preparar. Não só para acolher os pais, porque se a gente não acolhe, o mundo acolhe, né? Porque eles dão 1000 soluções. É o tal de que isso foi... você está passando por isso porque numa outra vida você fez não sei o quê. Seu filho está fazendo isso, mas isso está purificando a sua família. Umas coisas assim. Eu já vi uma mãe que quanto mais o menino mordia ela, mais ela achava que estava tudo ótimo, que ela estava sendo purificada. Umas coisas assim, muito loucas que as pessoas acabam dando como soluções. Evangelizadas, né? Não, e assim... Não, se você abraça um filho, você ganha a família inteira. Verdade. Se você acolhe uma criança, a família vem junto. Isso. Sabe? E são famílias que precisam, sim, de um lar espiritual, de um apoio, de serem cuidados. Todos nós. Sabe? Eu acho que sim, a gente cresce quando a gente aprende. E a sua música falou, quando a gente conhece, né, fica mais fácil a gente incluir e respeitar. Exato. Né? Então, o que falta muito é conhecimento. A pessoa que ela é vocacionada, ela precisa estudar. Ela precisa buscar. É um chamado, né? É um chamado. É um chamado, mas tem que estudar. Tem que estudar. Assim como mãe de autista não tem outra escolha, tem que estudar. Porque vão oferecer 1000 mundos para ela. E ela tem que estudar, senão ela vai gastar muito dinheiro em coisa errada. Então ela tem que estudar, ela tem que querer saber por quê. Não serve porque sim como resposta. Nós temos uma médica que trabalha com a gente, que ela cuida do meu filho desde os 2 aninhos e pouco, e ela, conversando uma vez com um médico amigo dela, o médico falou, nossa, esse negócio das mães irem pro Google pesquisar a doença, uma dor de cabeça pra gente. Ela não reclama, não. Os meus vão pro PubMed. Os meus vão pesquisar em revista científica, porque ela trabalha com autismo. Sabem da última publicação e os grandes movimentos de trabalho de autistas lá nos Estados Unidos, das grandes associações aqui, surgiram das mães, dos pais. E eles compartilham, né, conhecimento. Existem grupos de pais, de mães, que compartilham suas lutas, suas descobertas. Não é? E fazem muito material gratuito na internet. Eu lá nos Estados Unidos, eu entrei num grupo lá, que é o TACA, que é um grupo de pais de autistas,
que fazem mentoria com outras famílias que acabaram de ter o diagnóstico. Legal. Então, assim, Poxa, que bom. eles fazem congressos, tudo voltado para os pais. Porque o que acontece? Às vezes é muito mais fácil para o médico dar um antipsicótico e mandar para lá, do que fazer toda aquela pesquisa, todo o trabalho, sabe? De identificar o que está acontecendo, por que está batendo com a cabeça. Será que não está com nível de acetona muito alto, de cetona, que está deixando ele irritado? Será que não é um desequilíbrio em alguma parte? É muito mais trabalho. E aí... E voltando assim para as igrejas, eu penso o seguinte, eles são muito literais, né? Então, quanto mais simples você for e usar palavras do cotidiano para eles, é mais fácil evangelizar. Aí eu até falo, para que você falar com um autista que Jonas foi engolido por um peixe grande? Ele vai chegar numa praia e vai achar que ele vai ser engolido por um peixe grande. Então eu Que é preciso, muito literal, né? eu preciso ir para o ponto principal da palavra. O que aquela palavra quer dizer? É sobre obediência, né? É sobre você temer a Deus. Então, é uma das sugestões que a gente dá no curso, né, Cláudia? E a rotina, né? A rotina é muito importante. O passo a passo dessa criança para ir na igreja, todo o passo a passo, o que ela vai fazer, que hora que ela vai, o que ela vai chegar, qual professor, se ela vai para o culto dentro da igreja primeiro, depois ela vai para a sala. E essa mudança de rotina, ela não pode acontecer. Se acontecer, a família ela precisa ser avisada. E isso vai funcionando muito bem para eles. Previsibilidade. Tem que mandar a foto para a mãe, falando, hoje quem vai ficar com seu filho na igreja, normalmente são escalas, né? Hoje é fulano, já manda foto. Que ele já vai chegar lá sabendo com quem que ele vai ficar. Então, isso faz uma diferença enorme. Ele chegar lá e ver que a pessoa que ele viu na foto é quem está lá esperando, já dá uma tranquilidade, já diminui a ansiedade dele. Que eles normalmente são muito ansiosos. E algumas coisas para adaptação, né? Que é o próprio headphone, que é uma malha, ter sempre disponível dentro da sala materiais assim ajuda e faz toda a diferença para a criança autista. Gente, que papo incrível. Assim, a gente para aqui e fala assim, é um mundo gigante de informações. Assim, eu tô aqui, é porque eu tô comportado, mas assim, a vontade que eu tenho é assim, gente, como? Porque muitas das vezes a gente não tem essa noção que é tão grande, é tão vasto, e a gente quer colocar todos no mesmo local. E a gente tem que olhar cada um de uma maneira diferente, como você falou. Então, na escola, de uma forma, na igreja, dentro de casa, entendeu? Às vezes você tem um vizinho que o filho é autista. Então, eu tenho certeza que depois que você assistir esse podcast, você vai ter um olhar diferenciado, entendeu? Cabe nós termos esse amor, né? Esse carinho, entender a mãe que está ali sofrendo. Às vezes, a forma que ela vai falar com você, até mesmo no condomínio, na igreja... não é porque ela queria ser daquela forma, mas ela está tão cansada, tão exausta, e não tem uma corrente de amigos que venha apoiar ela ali, e ela está ali tão cansada e tão exausta, ela está precisando às vezes de um abraço de alguém para que ela possa desabafar. E esse papo nosso, assim, foi muito esclarecedor. Para mim foi muito esclarecedor. Cláudia, muito obrigado. Eu queria que você deixasse essa palavra final aqui para gente. Entendeu? Deixasse a sua mensagem para as mães e também sobre o curso que você vai lançar, entendeu? Para que possam aprender cada vez mais, entendeu? Eu acho que não só no departamento infantil, mas acho que todo mundo tinha que aprender um pouquinho sobre autismo. Eu aprendi bastante coisa e eu tinha assistido alguns filmes que me chamou muita atenção. E o documentário que você falou também, eu queria que você falasse mais uma vez, a gente deixasse aqui para que as pessoas também pudessem assistir a gente. Quanto mais a gente entende, mais amor a gente passa a ter, né? Verdade. Pela outra pessoa. Então eu queria que você deixasse aqui uma palavra final, depois eu passo para as meninas também. Então, assim, falar com os pais procura um médico que, logo depois do diagnóstico, procura algum médico que vai cuidar não só do seu filho, mas da família inteira. Que vai ter esse olhar para identificar o que está causando isso. Não fazer por fazer, vou passar esse remédio e pronto. Não, por quê? Qual o prazo? Qual o objetivo? Não tem jeito. O pai de autista tem que estudar, isso é um fato. Não se preocupem tanto com as caras e olhares, porque assim, você já tem um trabalho tão grande a fazer com seu filho, que às vezes a gente fica tão preocupado com o que os outros pensam.
Não se preocupe. Preocupe com a felicidade do seu filho, com o bem-estar dele, com o seu bem-estar, da sua família. Resolva ser feliz apesar de tudo. E assim, tente ter perto de vocês pessoas que possam te ajudar. A igreja é um lugar de comunhão, de pregação da palavra, é um lugar que precisa ser de amor, mas as pessoas precisam se profissionalizar, estudar para realmente ter condições de receber esses meninos, essas famílias. Então, assim, o objetivo desse curso que nós montamos foi um projeto que nasceu no meu coração, no da Giane, da Nélia, da Simone, que a gente queria fazer alguma coisa pela igreja, pela inclusão na igreja, porque a gente vê que realmente é muito difícil. Criança autista correndo para um lado para o outro da igreja não é a solução. Isso atrapalha sim o culto e se a criança não está sendo alfabetizada, você não está tranquilo. Então a gente tem que ter estratégias para a criança seja evangelizada, que você fique em paz, possa cultuar a Deus sem medos de julgamento, nada disso. E a igreja tem que ser esse espaço, até mais do que a escola, né? Porque a gente sabe que são outras batalhas que a gente tem pela frente. E entenda, pressuponha competência sempre. O seu filho não tem nenhuma deficiência cognitiva. Parta desse princípio, os níveis de deficiência cognitiva na criança autismo são os mesmos da população em geral, e essas são as conclusões que as pessoas vão tomando. Então, vão chegando. Então, assim, ele não tem, a princípio, nenhum comprometimento cognitivo. Então, trate seu filho de 10 anos como se tivesse 10 anos, de 5 anos como se tivesse 5 anos, de 15, de 20, pela idade dele. E entenda e dê tempo e crie, estude, procure mais informações sobre formas de você alcançar, de você se fazer entender e entender seu filho. Esse documentário, além de vários filmes, né, de autismo, esse documentário Spellers é belíssimo. Nós assistimos em inglês, mas eu acho que ele já deve estar disponível em português, mas se você procurar na internet, acha alguns trechos. É muito bonito e mostra exatamente esses adultos autistas que ninguém nunca ouviu e estão podendo ser ouvidos agora, estão podendo falar, né? E agradecer, Newton, pelo comando do programa hoje, né? Foi ótimo, a Giane, que é minha parceira de sempre, a gente vem para o Rio, ela está aí. E um especial, assim, um obrigado muito especial a Cristina Mel, que eu já acompanho desde o cabelo cacheado. Do cabelo cacheado. Eu digo que eu não fico velha, eu fico loura. Aí a gente vai, né? Que meu filho ama, sempre ouviu. Um beijo. E assim, muito obrigada mesmo por estar aqui. É um privilégio enorme te receber aqui. É isso. Cláudia, muito obrigado por você dividir um pouquinho da tua história. Obrigada. E você falar um pouquinho sobre a paixão do trabalho que você vem desenvolvendo do autismo. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. E esse material também vai ficar disponível no aplicativo da Agatos Play. Já falei para você lá no início. Baixe o aplicativo no seu celular. E também vai estar disponível no nosso canal da Agatos, no YouTube, para que você possa pegar esse link e levar para o seu pastor. Você pode também pegar esse link e levar para quem é responsável pelo Ministério Infantil da sua igreja, porque isso é muito importante para que você possa aprender e divida aquilo que você aprendeu também. Isso é muito importante. Giane, obrigado por você dividir um pouquinho da tua história também, o que você tem trabalhado com autismo, e a palavra é sua agora também. Eu que agradeço. Como a Cláudia disse, é possível sim incluir as crianças na igreja, e você que é ministro do Evangelho, você precisa estudar, se capacitar, se aprofundar mais sobre cada característica, seja autista, seja TDAH, seja dislexo, e que depende de você. A seara é grande. Ela é grande, os autistas estão aí, eles precisam sim ser evangelizados. Cris, obrigada. Não podia deixar de falar de você. Minha filha mandou um abraço. Para ela também. Ela foi criada ouvindo Cristina. Como é o nome dela? Júlia. Um beijo a Tia Mel para você. Hoje já está com 22 anos, Que mas ela coisa falou, mãe, eu não acredito. Eu vou estar lá com ela. Obrigada por apoiar essa causa. Eu louvo a Deus pela sua vida, por Ele ter te dado essa direção, por ter te acordado de madrugada. Senhor, eu não me considero uma compositora. Eu prefiro interpretar. Mas eu sei que foi o Senhor que mandou essa canção para nós, para vocês, porque cada autista
ele tem uma alma, ele tem um coração, ele precisa ser abraçado, respeitado e cuidado. E eu quero dizer para você que está conosco aqui, que bom que você está aprendendo, eu estou aprendendo a cada dia. Ame, respeite, ajude, não julgue, não deboche, não rejeite, mas ame e abrace e procure entender, né? Porque ninguém vive sozinha, nós precisamos uns dos outros. Então, ame mais, julgue menos e compartilhe essa canção autista com o máximo de pessoas que você conhece, para que eles possam aprender de uma forma leve, porque a música tem essa possibilidade de fazer a gente entender e da gente dançar e pular e celebrar e decorar, né, as coisas. Então entenda, reconheça e ame o autista, assim como todas as pessoas. Ame o teu próximo como a ti mesmo, diz a palavra de Deus. Então, obrigada pelo convite, obrigada pelas orações. Newton, você é um amor, a gente já se conhece há tantos anos. Obrigada pelo apoio, pela Agathos Play. Baixa logo esse aplicativo, porque tem muita coisa boa para você aprender. Deus abençoe vocês. Meu Instagram é Cristina Mel Real, então ali você vai ficar por dentro dos lançamentos, das novidades, tá? E um beijo no coração e que Deus abençoe a todos vocês. Mel, muito obrigado pela sua presença aqui. Gente, você que está assistindo aqui, deixa eu contar a saga para vocês. A Mel veio de uma viagem, ela saiu já de madrugada, horas de estrada, pegou 2 voos para chegar aqui, são exatamente 10 horas da noite, nós estamos gravando. E assim, eu sou muito grato a Deus pela sua amizade, pelo seu carinho, pelo seu compromisso com o reino. Eu sei que a recompensa vem do céu. E eu louvo a Deus pela sua vida, pelo seu carinho de estar aqui com a gente, gravando esse podcast junto com a Cláudia, junto com a Jeane aqui, a gente falando sobre um assunto tão importante. Sim. Muito obrigado. Por isso que eu falo para você, pega esse link e compartilha aí, tá? Sim. Mel, muito obrigado, beijo, tá? Gente, muito Deus obrigado. Abençoe. Eu que agradeço. Beijo da Mel. Gente, continua aqui conosco, tá? Na Agathos, porque tem mais. Tem mais podcast que eu já devolvo para a Cláudia, tá? Na próxima semana, a Cláudia já está de posse aqui do podcast com vocês, tá? Com inúmeros convidados muito especiais. E você que baixou o aplicativo, com certeza vai acompanhar tudo de novo que tem aqui na Agathos. Tem muita coisa aqui que está sendo gravado e daqui a pouco vai estar sendo postado para você estar aqui conosco, aqui com programação para a família. Que Deus possa te abençoar poderosamente e continua com a gente. Tchau! E quando se conhece, a gente entende, inclui, respeita e tem empatia. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece, a gente entende, inclui, respeita e tem empatia. Chamamos de espectro porque somos diferentes, nem pior nem melhor, mas incomparavelmente com coragem vencemos um leão a cada dia. Fono-neurofisioterapia. Autista não tem cara de autista, mas tem algumas características. E quando se conhece, a gente entende, inclui, respeita e tem empatia. Autista não tem